presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmou hoje que todas as 641 urnas eletrônicas submetidas a testes de integridade no dia do primeiro turno não apresentaram divergência de resultados. Os testes, que são filmados, consistem em uma espécie de votação fictícia em que os servidores do TSE depositam ao mesmo tempo votos iguais e já conhecidos na urna eletrônica em outra lona. Em seguida é feita uma checagem para saber se o boletim emitido pelo equipamento corresponde exatamente aos votos em papel. Nesse ano o TSE conduziu o teste de integridade, sempre realizado no próprio dia de votação, em 641 urnas eletrônicas que foram sorteadas ou escolhidas pelas entidades fiscalizadoras das eleições ou pelos partidos. Celestino, isso atesta a lisura do processo eleitoral no primeiro turno? Não, é óbvio que não, né? Porque é só um processo feito pelo TCU, Tribunal de Contas, e referendado agora pelo TSE, que é regido pelo Moraes, né? Vamos lembrar. Agora, eu quero ver o requerimento das Forças Armadas, né? Que obtiveram o código-fonte, leram os algoritmos. E aí, algoritmos também e daí tem toda essa, eu acho que são 10 mil urnas, né, que foram detectadas, né, em vários locais pelo Brasil e ainda não saiu esse resultado. Então eu vou aguardar, eu prefiro aguardar, porque não dá para ter integridade total no referendo do TSE. Passar pro Francês. O ministro Alexandre de Moraes está batendo no peito, tipo, eu sei, eu fiz, eu coisa. Um sujeito desse que ganha 2 salários nababescos, porque ele ganha também do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, né? E acumula com o TSE. 2 vencimentos. Ele não tem que dizer nada. Ele está sendo pago para comandar um ministério, um Supremo aí que é para cuidar das eleições. Ele não tem que dizer nada. Ele tem a obrigação de fazer as coisas certas. Ele não tem que se orgulhar de alguma coisa estar certa, não. Ele não tem que aparecer com isso aí, não. Ele tem que fazer o serviço dele, ficar quietinho e se manifestar só em autos com relação a essas coisas. Ele não tem que falar nada. Ele tá sendo político. Edivaldo Magro. Pois é, a tese construída, né, de que as urnas não eram confiáveis, aquela converseira que a gente ouviu aí durante... Faz anos que está ouvindo essa conversa. Você sabe o que foi auditado, né, Edivaldo? Eles atenderam um pedido dos militares, aumentaram de 58 urnas para 641 urnas. Isso daí é só dos boletins de urnas. Uma mentira. Só dos boletins de urnas. Sempre que eu vou defender aqui, eu acredito nas urnas eletrônicas, se houver irregularidades, que se corrija, se for grave o bastante, o suficiente, cancela essa eleição, faz-se outra eleição, toma-se as medidas necessárias para conter o problema, mas até que haja provas contundentes de irregularidade nas urnas, vale as urnas eletrônicas, porque até o momento não há prova nenhuma. Todos os observadores internacionais que tiveram no Brasil avalizaram a transparência do voto, ponto de como foi executado. Insisto, se aparecer alguma irregularidade, se for de uma gravidade tal que permita o cancelamento do segundo turno, do primeiro turno, que se vira uma bagunça e se cancela. E sempre defendi isso aqui e continuo a defender. Nós temos um sistema de voto tecnologicamente muito moderno. Às 8 horas, que antes das 8 horas nós já tínhamos o resultado, menos de 3 horas depois. Não, ficou 1 hora de início teve o resultado final. É fantástico. E vou voltar, vou reiterar, vou repetir. Se houver provas contundentes, comprovadas, de que houve irregularidades na zona, se tome as medidas, cancele-se aqueles votos, revê-se o score, a performance do candidato e muda-se. Ponto. Vai lá, professor Itamar. Bom, Vitor. Bom, primeiro, essa história que... Eu faço uma pergunta, né? Não é para ninguém responder, é só retórico. Vocês comprariam um carro usado do Alexandre de Moraes? Eu não compraria. Então, de quem eu não compro um carro usado, eu não confio na palavra. Eu penso sempre ao avesso do que ele está dizendo, né? Depois desse papo, né? Não foi provado. Claro que não foi provado. O sistema não permite contraprova. Não existe essa possibilidade.
Então, o Magro fala de uma coisa que é impossível de se realizar. Resta ver que já em 2014, quando o PSDB contratou a empresa para fazer a constatação, viu, Edivaldo? A constatação foi que não era possível fazer auditagem, ponto. Né? A menos que você conheça mais do que a empresa que foi contratada em 2014. Né? Depois ele fala também nos observadores internacionais. Isso é um protocolo, isso é uma formalidade. Qual é a atuação de um observador internacional da OEA? Inclusive, geralmente são todos companheiros, mas mesmo que não fossem, eles vão ver o processo. Houve tumulto na rua, houve tumulto nos locais de votação, é isso que vai ver. Falar que o observador internacional esteve aqui e atestou que o processo não tem violação no sistema eletrônico, isso é enganar os nossos ouvintes ou manifestação de ignorância do que é um sistema de apuração. Ora, é uma questão básica, não é uma questão que eu não concordo, é uma questão básica. Pode até aceitar a urna, pode gostar dela, agora dizer que o observador internacional esteve aqui e atestou, isso é mentira, isso é uma afirmação falsa. E ainda vem a outra tese, estou referindo à fala dele, porque tem um monte de pessoas que falam assim mesmo meus argumentos. Cancelamento de eleição, aí eu sou favorável. Eu também sou favorável, mas eu ser favorável e ele ser favorável não vai resolver nada. O cancelamento de eleição é uma coisa complexa e que raramente na história do mundo houve processo de cancelamento. E aí, então, assim, se ficar muito explícito violação na soma dos votos através dos algoritmos, aí sim, aí eu aceito. Bom, não, aí é tarde, o leite estará derramado. Então, digamos assim, temos que ter clareza que se os computadores da NASA são invadidos, por que eu vou acreditar que os computadores do TSE não podem ser invadidos? Ou seja, eu tenho cara de tonto, eu tenho cara de besta, mas eu não sou muito tonto nem muito besta. É isso, Vitor. Vai lá, doutora Monique. É incrível que a gente tenha aqui no Brasil um Tribunal Superior Eleitoral que cuida só das eleições e ainda assim dá tanto problema, né? Gera tanta insegurança para as pessoas. Então, a questão da fraude, a gente tem ouvido aí insinuações e levantamentos e colocando em dúvida o resultado das eleições, e eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala, né? Porque não existe prova contundente. O ônus da prova é de quem alega. Então, assim, não existe existem assim suposições, evidências, mas a sensação que eu tenho é que as pessoas querem o quê? Que elas põem em dúvida porque elas não obtiveram o resultado que elas têm, que elas queriam, sabe, nas eleições. E diante de uma eleição tão polarizada como a gente está agora, eu fico questionando, a gente não confia nas instituições, a gente não confia nas urnas, ou a gente não confia nas pessoas que estão lá. Passar para o Neto. Eu acho interessante, né? Algumas pessoas dizem, olha, se houver algo significativo que se cancele o processo. Quando se coloca em xeque a possibilidade de não ter lisura no processo, já é algo que deve se incomodar, claro. Deve se indignar. Não só quando favorece o lado A ou o lado B, a questão política do fulano ou do ciclano. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado em xeque. Tem que sim acontecer vários desses testes. Todas as eleições, todas as vezes, tem que sim reforçar cada vez mais a segurança das urnas eletrônicas para que o processo tenha cada vez mais lisura. Nós não podemos falar em cancelar um processo, não deve existir o cancelamento de um processo. Por quê? Porque ele tem que ter lisura. Agora, um voto que não seja computado da forma que deveria ser computado, deve sim ser refeito o processo. Porque ali não está refletindo a democracia que deveria ser refletida durante as eleições. Então, essa conversa de se há provas significativas, eu acho que o processo eleitoral eletrônico é seguro. Mas se houver qualquer coisa que vá na contramão disso, algo precisa ser revisto. Vai lá, Lanza. Olha, não há democracia onde se há dúvida até na apuração na forma de apuração do pleito eleitoral. Só há democracia quando todos os processos possíveis são transparentes. Só há democracia quando é respeitada a liberdade de todos os cidadãos defenderem aquilo que acreditem, independente do que for defender. Ponto. Não há democracia quando se há, como bem disse a doutora Monique aqui, um tribunal para regir uma eleição, um pleito eleitoral, e rege de uma maneira tão má,
tão inescrupulosa um pleito eleitoral que se deixa em dúvidas, não quer esclarecer e detalhe, e ainda censura quem questiona. Assim como fez, por exemplo, com vários meios de imprensa. Só essa semana foram 2 veículos de imprensa de grande circulação no Brasil que foram censurados pelo TSE. Onde já se viu numa democracia não poder questionar o próprio Tribunal Superior Eleitoral? Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, isso é inescrupuloso, isso é ardiloso, isso chega a ser ditatorial. Vivemos hoje um clima ditatorial no Brasil. E não é uma ditadura por parte do presidente da República, não. É uma ditadura por parte do senhor Alexandre de Moraes. É uma ditadura da toga. É uma ditadura do judiciário. Isso é inadmissível na democracia brasileira.